China se opõe à independência de Taiwan e à interferência de forças externas, diz Pequim. O porta-voz do Escritório de Assuntos de Taiwan da China comentou as recém-concluídas eleições no território autogovernado, que terminou com a vitória do candidato do Partido Governista, mas com menos assentos no parlamento. A China se oporá firmemente a quaisquer ações destinadas a promover a independência de Taiwan e a interferência de forças externas nos assuntos internos do país. Disse no sábado 13 de 1 de 2024 o porta-voz do Escritório de Assuntos de Taiwan da China, comentando os resultados das eleições na ilha. No início do dia, a Comissão Central de Eleições de Taiwan declarou Lai Ching-te, o candidato do Partido Progressista Democrático, DPP, o Partido Governista de Taiwan, como vencedor da eleição para líder regional, pois ele obteve 40,05% dos votos. No entanto, o próprio DPP perdeu 11 assentos no Huiyan Legislativo, o parlamento da ilha, em resultado das eleições. Aderimos ao consenso de 1992 que incorpora o princípio de uma só China e nos oporemos firmemente às ações separatistas que visam a independência de Taiwan, bem como a interferência de forças externas, disse Xin Bihua em coletivo de imprensa. Pequim trabalhará com todos os partidos políticos e grupos da sociedade de Taiwan para promover intercâmbios e cooperação com a ilha, bem como relações pacíficas com o Taipei e a reunificação da pátria, acrescentou o porta-voz. As eleições de hoje na região de Taiwan mostraram que o Partido Progressista Democrático não representa a opinião dominante na ilha. Taiwan é parte da China, comentou Shen. Nesse sentido, as eleições na ilha não mudarão a direção principal do desenvolvimento das relações entre os dois lados do Estreito de Taiwan e o desejo comum dos compatriotas de ambos os lados do Estreito de se tornarem mais próximos, segundo ele. Rússia anuncia a maior descoberta de ouro em suas terras desde 1991. A descoberta aconteceu em Chukotka, no extremo nordeste do país, local conhecido pelas suas minas de ouro. Nos últimos tempos, um crescimento sustentado vem sendo observado na produção anual do metal precioso. Mais de 100 toneladas de ouro foram descobertas na mina de ouro Sovinoye, na região mais oriental da Rússia, Chukotka. Esse foi a maior descoberta do metal precioso no estado russo desde o colapso da União Soviética em 1991. A divisão de mineração da Rosatom, que fez um anúncio, destacou em um comunicado que os trabalhadores de perfuração na mina Sovinoye foram realizados durante todo o ano em condições de permafrost contínuo, solo congelado em regiões muito frias que retêm gases de efeito estufa. Nos últimos 3 anos foram perfurados 123 poços com uma extensão total superior a 32 km. Foram concluídos todos os trabalhos de prospecção, topográfico, geodésicos, geológicos, geoquímicos e geofísicos, diz o comunicado. A produção anual da mina Sovinoye deverá começar em 3 toneladas a partir de 2029, disse a empresa. Os Estados Unidos e Reino Unido realizam ataques aéreos contra a base naval no oeste do Iêmen. Fonte confirmou a Sputnik que os ataques aéreos próximos à costa de uma cidade portuária do Iêmen. Os Estados Unidos e o Reino Unido realizaram novos ataques contra uma base naval militar do Iêmen, localizada próximo à costa da cidade portuária de Al-Hudaydah, no oeste do país árabe, disse uma fonte do governo local a Sputnik neste sábado. Aviões dos Estados Unidos e do Reino Unido estão realizando ataques contra uma base naval na cidade de Al-Hudaydah, no oeste do Iêmen, disse a fonte. Ao mesmo tempo, a emissora libanesa Al-Maidan informou que foram ouvidas explosões no sul de Al-Hudaydah. Os bombardeios contra o Iêmen se intensificaram na quinta-feira, quando os Estados Unidos e o Reino Unido assumiram os ataques e justificaram as ações como resposta ao movimento dos Houthis, que tem atacado navios no Mar Vermelho e represar ações de Israel a faixa de Gaza. Pyongyang anuncia encerramento de organizações de intercâmbio civil com o principal inimigo, Seul. O Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte decidiu fazer uma mudança na política quanto aos fantoches sul-coreanos que buscam
que apenas buscaria o colapso de Pyongyang. A Coreia do Norte anunciou que dissolverá as organizações encarregadas de intercâmbio civil com a Coreia do Sul, pois trata do seu principal inimigo a ser completamente eliminado, comunicou no sábado 13 de 1 de 2024 a agência norte-coreana KCNA. A decisão foi tomada durante uma reunião de sexta-feira de funcionários encarregados de assuntos com o inimigo para implementar a mudança da política em relação a ser conforme instruído em dezembro pelo líder Kim Jong-un durante uma importante reunião do Partido dos Trabalhadores da Coreia Governista da República Popular Democrática da Coreia. A reunião solicitou uma nova política de reunificação baseada na visão de que os fantoches sul-coreanos, que somente buscaram o colapso de Pyongyang e a unificação por absorção, são o principal inimigo da República Popular da Coreia do Norte a ser completamente eliminado, disse a KCNA. Todas as organizações relevantes, incluindo o Comitê do Lado Norte para a implementação da Declaração Conjunta de 15 de junho, a sede norte da Aliança Pan-Nacional para a Reunificação da Coreia, o Conselho Consultivo para a Reconciliação Nacional e o Conselho para a Reunificação da Nação de Tangon, serão reajustadas, indicou a mídia norte-coreana. Anteriormente, nesta semana, Kim Jong-un qualificou a Coreia do Sul como o principal adversário e o estado mais hostil para a Coreia do Norte, o que, para confrontar isso, é necessário que Pyongyang tenha uma força esmagadora. Pedidos de falência das empresas alemãs aumentam em um quarto em meio à crise econômica. A agência de estatísticas alemã Destatis informou sobre um forte aumento de insolvências no país em 2023, com o seu valor dobrando em outubro em comparação com o mesmo mês de 2022. O número de pedidos de falência de empresas na Alemanha subiu quase em um quarto em 2023, com a maior economia da União Europeia continuando sua estagnação sob a pressão de crise induzida pela crise energética, segundo dados oficiais do país. Desde junho de 2023, taxas de crescimento de 2 dígitos têm sido observadas ano a ano. De janeiro a outubro de 2023, o número de insolvências de empresas aumentou de 24,1% para 14.751 casos, em comparação com o mesmo período do ano passado, relatou a agência de estatísticas alemã Destatis. A taxa de crescimento das falências de empresas atingiu um pico de 19% em relação ao ano anterior, em outubro, chegando a 1.481 registros nos tribunais distritais. O número de empresas que encerraram suas atividades aumentou 18,8% em relação ao ano anterior, em novembro, e 12,3% em dezembro. Os tribunais estimaram as reivindicações de dívidas corporativas em outubro de 2023 em pouco menos de 1,6 bilhão, acima de 800 milhões durante o mesmo período do ano passado. Esperando que os números aumentem ainda mais nos próximos meses, previu Stephen Muller, chefe de estudos de falência do Instituto de Pesquisa Econômica de Halle, em um comentário sobre o assunto desta semana. Além disso, The Stats apontou em seu resumo no fim do ano que havia temores de outra recessão técnica, definido como 2 trimestres consecutivos de queda do produto interno bruto. A economia alemã encolheu 0,1% no terceiro trimestre, terceira queda nos últimos 4 trimestres, após uma breve expansão de 0,1% no segundo trimestre. Rússia utiliza avião radar voador A-50U para neutralizar caças restantes da Ucrânia, aponta a mídia. Unidades da Força Aérea Ucraniana sofrem pesadas perdas e os restos da aviação são destruídos graças aos aviões russos de detecção por radar de longo alcance. A-50U avança militar Wash Magazine. A Rússia está usando com cada vez mais frequência seus sistemas de orientação e detecção por radar de longo alcance A-50U, radar voador para neutralizar aviões inimigos, diz o artigo. De acordo com a revista, muitas fontes indicam que as unidades de caça da Ucrânia sofrem pesadas perdas e a defesa antiaérea está sendo esgotada. O esgotamento da defesa antiaérea ucraniana, que é muito comentado por fontes ocidentais, expõe as restantes unidades de aviação tripuladas em um risco cada vez maior, acrescenta a mídia. Recentemente, a corporação estatal Rostec entregou à Força Aeroespacial da Rússia o avião modernizado A-50U, destacando que a aeronave pode detectar novos tipos de aeronaves e é capaz de acompanhar simultaneamente uma quantidade maior de alvos do que a versão anterior A-50. A Alemanha nunca efetuou inspeções para determinar se suas armas ficam na Ucrânia, revela o jornal. A Alemanha não efetuou inspeções para determinar se as armas que fornece à Ucrânia permanecem naquele país, informou o Der Spiegel nesta sexta-feira, 12 de 1 de 2024, citando fontes do Ministério da Economia alemão. Desde que a operação especial russa iniciou em fevereiro de 2022, a Ucrânia tem sido o principal destinatário de armas alemãs. No entanto, não houve controles, informou a revista, citando a resposta do Ministério de um pedido da deputada Sevin Dagdelen, membro do parlamento alemão, o Bundestag.
As autoridades alemãs indicaram que Kiev assegura que as armas permanecem no país. Nesse contexto, o Ministério destacou que nenhuma medida de verificação deve, em qualquer caso, afetar a defesa eficaz da Ucrânia no conflito. Anteriormente, nesta semana, foi divulgado que os Estados Unidos também não seguiram o destino de armamentos avaliados em mais de 1 bilhão fornecidos à Ucrânia. Segundo um novo relatório do inspetor-geral do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, Robert Stork, até 2 de julho de 2023, 59% da assistência militar ucraniana não foi devidamente registrada e estava em atraso para o inventário de números de série requerido. Os Estados Unidos não rastrearam mais de 1 bilhão em armas enviadas à Ucrânia, diz o Pentágono. Mais de 1 bilhão de ajuda militar não foi rastreado. O relatório não determinou se parte da parcela acabou ou não sendo desviada. Inclusive, se teria sido usado por inimigos dos Estados Unidos. O Pentágono não rastreou adequadamente mais de 1 bilhão em armamentos enviados à Ucrânia. Há incerteza sobre se essa assistência realmente chegou ao seu destino, afirmou o escritório do inspetor-geral do Departamento de Defesa. O Departamento de Defesa não cumpriu totalmente os requisitos do Programa de Monitoramento de Uso Final de Produtos e Serviços de Defesa para a Ucrânia, disse um relatório da auditoria sobre a assistência militar a Kiev. De acordo com o relatório do inspetor-geral, em 2 de junho de 2023, 59% dos mais de 1,7 bilhão em meios de defesa destinados à Ucrânia não tinham um número de série no inventário. Essa alta porcentagem pode estar relacionada com a impossibilidade de responsabilização total, o que, por sua vez, aumenta o risco de roubo ou desvio desses itens, acrescenta o relatório. O documento deixa claro que a auditoria não abordou a questão de saber se a assistência à Ucrânia realmente chegou ao seu destino. Estava além do escopo de nossa avaliação determinar se houve algum desvio de tal assistência, indica o texto. O documento acrescenta que o escritório do inspetor-geral tem uma equipe na Ucrânia e que o Serviço de Investigação Criminal no escritório continua a investigar alegações de conduta criminosa em relação à assistência à segurança de Wall a Kiev. Os Estados Unidos atacaram o Iêmen com navios, porta-aviões e submarinos, diz Pentágono. Os Estados Unidos lançaram um ataque contra o Iêmen, mobilizando a aeronave de porta-aviões Eisenhower, um submarino da classe Ohio, um cruzador e destroyers, conforme anunciado por um alto funcionário do Pentágono em uma coletiva de imprensa fechada aos repórteres. Durante a reunião, o representante detalhou que foram empregados aeronaves da Marinha dos Estados Unidos do Eisenhower, Car Strike, Grupo 3, Gravelle, Philippines, CIA e Mason, todos os cruzadores ou destroyers com mísseis de cruzeiro guiados. Um submarino com mísseis guiados da classe Ohio também participou dos ataques na noite passada. O ataque conjunto envolveu as forças militares americanas em colaboração com aliados britânicos, visando 28 locais no Iêmen. Cada um desses locais, segundo o funcionário do Pentágono, tinha diversos alvos ligados de alguma forma a ataques a navios internacionais. As ações foram justificadas como resposta aos iemites e com o Pentágono, alegando que os alvos visados estavam envolvidos em ataques a embarcações internacionais. No entanto, o governo dos Estados Unidos ainda não forneceu detalhes específicos sobre os eventos que motivaram o ataque. Os Estados Unidos atingiram em novos ataques no Iêmen, local de radar dos Houthis, diz o Pentágono. Um novo ataque dos Estados Unidos no Iêmen visava um local de radar dos Houthis, informou o Comando Central do Pentágono. Uma fonte do governo de Sanaa disse que os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram um novo ataque aéreo no norte da capital iemita, Sanaa. Às 13h45, hora de Sanaa, de 13 de janeiro, as forças dos Estados Unidos realizaram um ataque contra um local de radar Houthi no Iêmen. Esse ataque foi conduzido pelo Uz Carney, DDG-64, usando mísseis para ataque ao solo Tomahawk, e foi uma ação de segmento em um alvo militar específico associado a ataques realizados em 12 de janeiro, designados para reduzir a capacidade dos Houthis de atacar embarcações marítimas, incluindo navios comerciais, disse em um comunicado do Comando Central dos Estados Unidos no X, antigo Twitter. Vale ressaltar que na noite para sexta-feira, 12 dos Estados Unidos e Reino Unido realizaram ataques aéreos contra posições Houthis em retaliação aos ataques contra o transporte marítimo comercial no Mar Vermelho. Os ataques atingiram mais de 60 alvos em 16 locais diferentes, relatou o Comando Central da Força Aérea dos Estados Unidos. A Rússia condenou os ataques aéreos ao Iêmen, realizados na ausência de um mandato da ONU, chamando-os de ameaça direta à paz e à segurança globais. China convoca todos os países para cooperarem na garantia de segurança do Mar Vermelho. A China convocou todos os países a trabalhar em conjunto para manter a segurança das rotas marítimas do Mar Vermelho, conforme declarado pelo representante de Pequim nas Nações Unidas, Zhang Jun, durante uma sessão do Conselho de Segurança.
A China insta todas as partes, especialmente os países importantes com influência, a desempenharem um papel construtivo e responsável e a colaborar para manter a segurança e as rotas de navegação no Mar Vermelho, afirmou o embaixador. Além disso, ele observou que as ações militares tomadas pelos países relevantes contradizem a resolução 2722 do Conselho de Segurança da ONU, recentemente adotada, que exige que os Houthis parem imediatamente os ataques a navios no Mar Vermelho. A China reitera que nenhum país deve interpretar mal ou abusar do direito internacional e das resoluções do Conselho de Segurança da ONU, nem criar novas tensões no Mar Vermelho, sublinhou o diplomata. Entre 11 e 12 de janeiro, os Estados Unidos e seus aliados lançaram mais de 20 ataques contra os Houthis em 4 províncias do Iêmen. De acordo com a Força Aérea dos Estados Unidos, 60 alvos foram bombardeados em 16 locais diferentes, incluindo postos de comando de controle dos Houthis, seus depósitos de munições, sistemas de lançamento, instalações e produção de radares da defesa aérea. Mais de 100 munições guiadas com precisão de vários tipos foram usadas nos ataques. O Comando Central especificou que Washington operava em coordenação com Londres, além de contar com o apoio da Austrália, Bahrein, Canadá e Países Baixos. Segundo os Houthis, os ataques aéreos deixaram pelo menos 5 mortos e 6 feridos em suas fileiras. Estados Unidos e Reino Unido estão tentando transformar o Mar Vermelho em mar de sangue, acusa Erdogan. O presidente turco condenou as ações recentes de Washington e Londres no Oriente Médio. Segundo ele, os Estados Unidos e seus aliados estão usando essa força desproporcional da mesma forma na Palestina e no Irã. Erdogan, o presidente da Turquia, condenou na sexta-feira os ataques ocidentais contra as posições dos Houthis em várias cidades do Iêmen. Neste momento, eles estão tentando transformar o Mar Vermelho em um mar de sangue e o Iêmen com os Houthis e usando toda a sua força, dizem que darão a resposta necessária na região aos Estados Unidos, ao Reino Unido, disse Erdogan. Tudo o que foi feito é um uso desproporcional da força, continuou ele. Erdogan reiterou que os Estados Unidos e Israel estão atualmente usando essa força desproporcional da mesma forma na Palestina e no Irã, que, segundo ele, já está estudando como pode se proteger contra tudo isso. Ankara está acompanhando de perto os acontecimentos no Iêmen e está recebendo notícias diferentes de várias fontes, disse Erdogan. Ouvimos de diferentes canais que os Houthis fizeram defesas muito bem sucedidas e responderam com sucesso tanto aos Estados Unidos quanto ao Reino Unido, sublinhou. Os Estados Unidos lançaram ataques contra o Iêmen, mobilizando aeronaves do porta-aviões Uzi Eisenhower, um submarino de classe Ohio, um cruzador e destroyers, conforme anunciado por um alto funcionário do Pentágono em um coletivo de imprensa fechado aos repórteres. O ataque conjunto envolveu também aliados britânicos, visando 28 locais no Iêmen. Cada um desses locais, segundo o funcionário do Pentágono, continha diversos alvos ligados de alguma forma a ataques a navios internacionais. O segundo ataque, executado durante a noite de sexta-feira, terá uma resposta firme, forte e eficaz, disse Nasruddin Ahmed, porta-voz dos Houthis, acrescentando que não houve feridos nem danos materiais. Os Houthis dizem que a sua campanha marítima, a qual está em curso desde outubro, visa apoiar os palestinos sob cerco e ataques israelenses afastigados. Nesta sexta-feira, centenas de milhares de pessoas manifestaram-se em Sana, a capital do Iêmen, entoando slogans denunciando Israel nos Estados Unidos. Netanyahu disse que a África do Sul apoia os novos nazis israelenses, vão às ruas pedir eleições já. Neste sábado, 13 de 2024, milhares de manifestantes pediram eleições antecipadas para substituir o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu em um protesto em Haifa. Ao mesmo tempo, o premier chamou a acusação sul-africana em Haia como sendo um ponto moralmente baixo na história das nações. Organizado por um grupo chamado People Protest Haifa, Protesto Popular de Haifa. O comício de Hoover Center é o segundo grande protesto anti-governamental na cidade costeira no norte desde 7 de outubro, dia do ataque do Hamas ao território israelense. Alguns participantes do comício, intitulado Autorizado para Publicação, Eleições já, planejam continuar andando de Haifa a outra cidade, Cesareia, para protestar perto da residência privada de Netanyahu. O ex-ministro da Defesa, Moshe Ayalon, acusa Netanyahu de criar as circunstâncias que permitirão ao Hamas lançar o ataque em outubro. A responsabilidade final do réu, disse Ayalon, em referência ao julgamento por corrupção do primeiro-ministro, deve-se também à sua política insana que vê o Hamas como um trunfo e a autoridade palestina como passivo. Ele tentou comprar Gaza e o líder do Hamas, sim, com malas de dinheiro e que o Hamas usou para se armar e se fortalecer e atacar as nossas cidades e matar os nossos cidadãos. Acusou o ex-ministro, de acordo com o jornal The Times of Israel. Também hoje, em uma conferência de imprensa realizada no quartel-general militar de
Kirna, em Tel Aviv, Netanyahu voltou a dizer que ninguém vai parar Israel na guerra contra o Hamas. O que aconteceu em 7 de outubro não voltará a acontecer, diz o premier, acrescentando que a atualização do orçamento de 2024 do país, que será votada amanhã, 14 de 1 de 2024, que foi duramente criticada, segundo o jornal, permitirá a continuação da guerra. Ao mesmo tempo, o chefe de Israel declarou que disse ao secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, no início da semana, que esta não é apenas a nossa guerra, esta também é a sua guerra. O primeiro-ministro declarou que o ataque hipócrita de Haia é um ponto moralmente baixo na história das nações, referente às alegações de genocídio da África do Sul contra Israel na Corte Internacional de Justiça. Os apoiadores dos novos nazis atrevem-se a acusar-nos de genocídio, diz ele, enquanto Israel está travando uma guerra moral e justa, sem precedentes contra os monstros dos Hamas, diz os novos nazis. O antissemitismo ainda está vivo, mas o estatuto do povo judeu mudou. Temos um Estado, um exército e soldados heróicos que protegem o nosso povo, complementou. Petrólia acusa Tel Aviv de genocídio contra palestinos na faixa de Gaza, ao deixar a população à beira da morte. Israel rejeitou a acusação, afirmando que a mesma era falsa e grosseiramente distorcida. Desde o início das hostilidades entre Israel e Hamas, mais de 23 mil pessoas morreram e 7 mil estão desaparecidas. Dessas 23 mil, 70% são crianças e mulheres. Do lado israelense, há ao menos 1.139 mortos e cerca de 240 sequestrados. Uma só China, Zakharova reitera a posição russa após a eleição em Taiwan. A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, reiterou que Moscou segue reconhecendo uma só China, quando perguntada pela mídia sobre as eleições em Taiwan para a escolha do novo chefe administrativo. A posição da Rússia em relação a Taiwan é bem conhecida e consistente, disse Zakharova. Para embasar a resposta, a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores listou documentos e acordos entre a Federação Russa e a República Popular da China. Ela enfatizou que a posição russa está estabelecida conforme a Ordem Executiva Presidencial número 1072, de 15 de setembro de 1992, sobre as relações entre a Federação Russa e Taiwan. Essa posição também está estabelecida nos principais documentos que regem as relações Rússia-China, principalmente no artigo 5 do Tratado Russo-Chinês sobre as relações de vizinhança, amizade e cooperação entre a Federação da Rússia e a República Popular da China, datada de 16 de junho de 2001, disse. Zakharova destacou ainda que recentemente os acordos foram reafirmados em uma declaração conjunta entre a Rússia e a China, assinada pelos líderes dos dois países em março de 2003, durante a visita de Xi Jinping à Rússia. Acreditando que as relações entre as duas partes em Taiwan constituem um assunto interno da China, acrescentou Zakharova, que aproveitou para dizer que a tentativa de alguns países de utilizar as eleições de Taiwan para tentar pressionar Pequim deveriam ser condenadas pela comunidade internacional. Mídia. Após a eleição em Taiwan, Biden diz que os Estados Unidos não apoiam a independência da região. Lai Ching-te, de 64 anos, venceu as eleições e será o novo chefe administrativo de Taiwan. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, diz que os Estados Unidos não apoiam a independência de Taiwan, depois de os eleitores taiwaneses voltarem a falar sobre a separação da região, que faz parte da China. Os clamores foram ditos em apoio ao Partido Democrático Progressista, uma vez que o candidato vencedor da eleição local neste sábado é visto por Pequim como separatista. Não apoiamos a independência, disse Biden aos repórteres da Bloomberg no sábado 13 de 1 de 2024, ao deixar a Casa Branca. O comentário do líder norte-americano, segundo a mídia, parece ter a intenção de atenuar as preocupações da China, que esperava que o atual vice-presidente de Taiwan, Lai Ching-te, não fosse eleito presidente. Tanto os Estados Unidos como a maioria dos países reconhecem Taiwan como uma província chinesa no âmbito da política de uma só China. No entanto, a região, com o apoio dos Estados Unidos, vem adotando uma postura de crescente autonomia, vista por Pequim como interferência de Washington em questões internas do país. Houthis prometem resposta forte após novo ataque dos Estados Unidos. A Europa se divide ante a ação militar.
Neste sábado, 13 de 1 de 2024, a base naval de Hodeida, no oeste do Iêmen, foi alvo de novo ataque por parte da coalizão dos Estados Unidos e os aliados, diz uma fonte ao Sputnik. A investida feita ontem, 12, visava um local de radar dos Houthis, informou o Comando Central do Pentágono. Os Houthis ameaçaram dar uma resposta forte e eficaz depois que os Estados Unidos e o Reino Unido realizaram outro ataque no Iêmen durante a noite de ontem, 12 de 1 de 2024. Este novo ataque terá uma resposta firme, forte e eficaz, disse o porta-voz dos Houthis, Nasruddin Amer, acrescentando que não houve feridos nem danos materiais, segundo a agência Reuters. Mohamed Abdul Salam, outro porta-voz do grupo, disse à mídia que os ataques, incluindo o que atingiu durante a noite uma base militar em Sanaa, não tiveram impacto significativo na capacidade do grupo de impedir que navios afiliados a Israel passassem pelo Mar Vermelho e pelo Mar da Arábia. Os Houthis dizem que a sua campanha marítima, a qual está em curso desde outubro, visa apoiar os palestinos sob cerco e ataques israelenses na faixa de Gaza na sexta-feira. Centenas de milhares de pessoas manifestaram sem Sanaa, entoando slogans denunciando Israel e os Estados Unidos. Em um comunicado emitido na quinta-feira, John Biden, presidente dos Estados Unidos, disse que os militares conduziram um ataque com sucesso e que Washington não hesitará em tomar medidas adicionais para proteger o fluxo livre do comércio internacional na zona marítima, conforme noticiado. Europeus divididos. Apesar de contar com o apoio britânico, os norte-americanos encontraram uma Europa mais resistente para lidar com o maior envolvimento com a situação. Por exemplo, Itália, Espanha e França não participaram das investidas. Falando sobre condição de anonimato, uma autoridade francesa disse à mídia que Paris temia que, ao aderir aos ataques liderados pelos Estados Unidos, tivesse perdido qualquer influência que tinha nas negociações para acalmar as tensões entre os Hezbollah e Israel. A França concentrou grande parte de sua diplomacia nas últimas semanas em evitar uma escalada no Líbano. A ministra da Defesa espanhola, Margarita Robles, afirmou que a Espanha não aderiu à ação militar no Mar Vermelho porque queria promover a paz na região. Cada país tem de dar explicações pelas suas ações. A Espanha estará sempre comprometida com a paz e o diálogo, disse Robles aos jornalistas em Madrid. O ministro da Defesa italiano Guido Crosetto deixou clara a sua relutância em atacar os Houthis, dizendo a Reuters que a sua agressão tinha de ser interrompida sem desencadear uma nova guerra na região. Antes dos ataques desses últimos 2 dias, os Estados Unidos lançaram a Operação Prosperity Guardian para proteger as embarcações que passam pela região, a qual também não teve plena adesão por parte dos europeus. Itália, Espanha e França não aderiram à missão, não querendo colocar os seus navios de guerra sob comando dos Estados Unidos. A divergência realça as divisões no Ocidente sobre como lidar com os Houthis apoiados pelo Irã. A crise do Mar Vermelho contribuiu para a propagação do conflito no Oriente Médio desde que os militares do Hamas invadiram o sul de Israel em 7 de outubro, matando 1.200 pessoas e fazendo 240 reféns. Tel Aviv respondeu devastando grandes áreas de Gaza para tentar aniquilar o Hamas. Um total de 23.843 palestinos foram mortos em ataques israelenses, informou o Ministério da Saúde de Gaza em comunicado no sábado 13 de 1 de 2024.